Sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa sobre mapeamento comportamental, que está sendo nosso tema desses 15 dias, né? Começamos ontem e vamos por 15 dias aí conversando sobre mapeamento comportamental. E hoje o nosso grande tema é: quais são as áreas que você pode usar o mapeamento comportamental? E por que eu estou falando sobre este tema, né? E vou falar nos próximos 15 dias. Porque este é um dos serviços extremamente demandados pelo mercado. Deixa eu só arrumar aqui, deixa eu ver se fica ok. Me digam por gentileza aqui no Insta se vocês estão me vendo bem, está tranquilo. Por gentileza, só me coloquem aí. Mas vamos lá então, né? Eu estava dizendo que hoje o nosso tema é quais são as áreas que a gente pode utilizar o mapeamento comportamental. E por que eu estou focando neste tema? Porque este é um dos temas mais procurados, mais demandados pelo mercado nessa área. Tem uma grande vantagem quando você domina o mapeamento comportamental. O mapeamento comportamental ele pode ser utilizado basicamente em todas as áreas, certo? Em todas as áreas, sempre que você está se propondo a trabalhar com processos de desenvolvimento, o mapeamento comportamental ele faz parte. Só que tem uma outra questão aqui muito interessante, que muitos profissionais, né, que trabalham com análise comportamental não percebem. Na verdade, quando você domina a metodologia do mapeamento comportamental e todas as ferramentas, você não faz apenas mapeamento comportamental. Você utiliza as ferramentas para vários outros serviços, como, por exemplo, workshops, mapeamentos de equipes, treinamentos, coaching de grupo. São vários os serviços que, quando você domina o mapeamento, as ferramentas, né, os assessments e a metodologia, você não se restringe apenas ao mapeamento comportamental. O mapeamento comportamental, ele já é excelente, certo? Mas eu sempre digo que o mapeamento comportamental, ele é um excelente produto de entrada, certo? Porque o que o mapeamento faz? O mapeamento comportamental, ele trabalha fortemente no autoconhecimento, seja do indivíduo ou do grupo, né? Ele faz um mapeamento, um levantamento dos comportamentos, das emoções, das motivações, dos fatores desmotivacionais, né? É como se ele fizesse um raio-x da pessoa, certo? Só que este raio-x, ele vai detectar muitas coisas fortes, muitas coisas boas, né? Muitos pontos fortes, muitas fortalezas e vai detectar os pontos de desenvolvimento. E é por isso que eu sempre digo que ele é uma grande porta de entrada, porque a partir disso você vende os processos de desenvolvimento. Porque o mapeamento, ele tem um começo, um meio e um fim, certo? Dentro da nossa metodologia, nós trabalhamos com entre 4 e 5 sessões um mapeamento, né? De um mapeamento comportamental. E hoje eu quero então conversar com vocês sobre quais são as áreas que você pode aplicar o mapeamento comportamental e todas as demais possibilidades que, quando você domina essa metodologia, você pode estar aplicando, né? Vamos lá. Um deles, são vários, né? Eu vou falar sobre alguns aqui. Carreiras. Se você trabalha com carreira, dominar a metodologia do mapeamento comportamental, ela é fundamental. A pessoa para trabalhar tanto a sua ascensão de carreira, quanto recolocação, transição, quanto mais ela se conhece, mais assertiva vai ser a sua escolha, certo? Mas aqui eu não estou falando apenas de conhecer perfil comportamental. Quando você está trabalhando com carreiras, você precisa levantar além do perfil, e por isso que a gente diz que o levantamento do perfil comportamental ele é apenas uma parte, né, um pedaço, uma das pontas do mapeamento comportamental. É fundamental você levantar as forças pessoais, você levantar as âncoras de carreira, os motivadores profissionais. É extremamente importante você levantar, né? Quais são os ambientes com os quais essa pessoa melhor desempenha, melhor tem performance.
E dentro do mapeamento comportamental, quando nós estamos falando de carreiras, né? Você trabalhar com balanço de motivadores é algo que dá uma acelerada no processo e uma clareza no processo fundamental. O que é o balanço de motivadores, né? E tudo isso está dentro do mapeamento. Quando você trabalha com carreiras, além de você aplicar, né? A gente sempre sugere que você aplique DISC com feedback. Nós sugerimos que você aplique o assessment de forças pessoais, o de âncora de carreira e de gestão do tempo. Pelo menos essas 4. A partir disso, você faz o balanço de motivadores. O que é o balanço de motivadores? O balanço de motivadores é uma ferramenta via sistema, aonde ela levanta todos os motivadores, não só do perfil comportamental, mas das forças pessoais e das âncoras de carreira também. E aí, neste momento, você faz com o seu cliente, né? Você traça os cenários, quer dizer, as opções que ele tem, por exemplo. Se você está trabalhando numa transição de carreira, né? Quais são as carreiras, as possíveis carreiras, né? Que esta pessoa pensa, né? Que ela poderia ir, e você aplica o balanço de motivadores. E o balanço de motivadores, como eu disse, ele levanta os motivadores não apenas. Isso é muito legal porque ele é todo via sistema, certo? Você aplica esses assessments e o próprio sistema puxa dentro desta ferramenta os motivadores. E aí você traça os cenários e você vai fazendo a avaliação de cada cenário, de cada motivador frente a cada cenário. E no final você tem ali, né, o cenário vencedor, mas o cenário vencedor frente aos motivadores desta pessoa, tanto de perfil, quanto de forças, quanto de âncoras. Isso é mapeamento comportamental dentro de carreiras, né? Quais outras áreas, né, que nós aplicamos dentro de empresas? Quem deseja trabalhar com empresas, ter mapeamento comportamental é fundamental. No mapeamento comportamental dentro de empresas, o que você trabalha? Engenharia de equipes, mapeamento de liderança, né? Você trabalha os treinamentos, os workshops, qualquer processo de desenvolvimento. Você começa dentro de empresas com o mapeamento comportamental. Além, claro, de você utilizar no recrutamento e seleção. Então, são muitas possibilidades, certo? Muitas possibilidades de serviço. Vamos lá. Que outras áreas você pode trabalhar? Se você trabalha com autoconhecimento, certo? Se você trabalha com qualquer área dentro do autoconhecimento, o mapeamento, ele é a base, né? Eu sempre digo que não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o primeiro pilar. Eu não consigo, né, fazer uma mudança sustentada se não parte do autoconhecimento. Só que é um autoconhecimento focado nos objetivos, focado no que o seu cliente deseja, certo? Que mais? Se você trabalha com qualquer nicho, qualquer área, certo? Que tenha como foco o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. Você dominar as ferramentas, né, os assessments de mapeamento comportamental é fundamental. Vou dar aqui alguns exemplos, certo? Você está trabalhando em com escolas, área de educação. Você quer melhorar o relacionamento. Você vai aplicar o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento. Se, por exemplo, você estiver trabalhando aí com alunos, né? Se você estiver trabalhando com o quadro de professores, com o quadro de diretores, você vai aplicar sem sombra de dúvida, você vai aplicar linguagens de valorização e reconhecimento, você vai aplicar forças pessoais, você vai aplicar âncoras de carreira, você aplica positividade e bem-estar, né? Aqui dando um exemplo. Você está trabalhando dentro de uma empresa onde você quer trabalhar a questão do relacionamento. Você trabalha com famílias e você está trabalhando a questão de conflitos, de relacionamentos. Quer dizer, você aplicar o mapeamento comportamental
né? Nas pessoas que fazem parte deste grupo, que precisam melhorar os seus relacionamentos, diminuir conflitos. Se você entra com as ferramentas do mapeamento comportamental, né, não tenha dúvida que você vai ter excelentes resultados. Por quê? Porque as pessoas passam a se conhecer e a conhecer o outro, não apenas no seu perfil. Isso é importante que você entenda. Sempre que eu estou falando aqui de mapeamento comportamental, eu estou falando muito mais que DISC, certo? DISC é apenas um dos assessments dos 6 que nós utilizamos dentro de um mapeamento comportamental, ok? Então, sempre que você estiver trabalhando aí, pensa o seguinte: você trabalha com a área de conflitos, você trabalha com a área de relacionamento, de melhorias de relacionamento. Você aplica os assessments, né, que tem a ver com este tema, que neste caso você aplicaria, sem dúvida alguma, perfil com feedback. Você aplicaria linguagem de valorização e reconhecimento e forças pessoais. Neste momento, você tem conteúdo, instrumento para melhorar e muito os relacionamentos naquela equipe, naquele grupo. Outra área, se você trabalha com empreendedores, tem uma pesquisa do Sebrae que ela mostra que são 3 fatores, né, que levam as micro e pequenas empresas a quebrarem nos 5 primeiros anos, né? E um desses fatores é o comportamento do empreendedor. Então, você trabalhar com o mapeamento comportamental, começando o processo de desenvolvimento pelo mapeamento comportamental do empreendedor, saiba que isso vai fazer com que as chances dele, de um negócio dele dar certo, aumente e muito. E aqui tem um outro aspecto importante em todas as áreas. É muito mais fácil você começar pelo mapeamento comportamental do que vender direto um processo de desenvolvimento mais amplo, com mais tempo, com maior investimento de tempo e financeiro. Só que quando você começa pelo mapeamento, né, os seus clientes percebem, né, a importância daquilo, né? Eu brinco que quando você faz um mapeamento realmente efetivo, é como se você acendesse a luz, né? E quando você acende a luz, as pessoas podem olhar e escolher. E geralmente quando você, né, junto com o seu cliente, acende a luz e ele se olha, ele reconhece muitos pontos que ele não reconhecia. Em grupo acontece a mesma coisa, certo? As pessoas reconhecem umas nas outras pontos que elas não reconheciam e também abre muitas possibilidades, porque elas também reconhecem os gaps que muitas vezes elas não reconheciam também. E é exatamente por isso que o trabalho posterior de desenvolvimento, ele vem naturalmente. Literalmente, ele vem naturalmente, ele é a consequência do mapeamento comportamental. Um outro nicho onde o mapeamento comportamental, ele é muito usado, ele é fundamental, é na liderança. Quando você está trabalhando com líderes, seja no individual, seja em grupo. A grande maioria dos líderes tem um baixo autoconhecimento. E um baixo autoconhecimento em todos os sentidos, certo? Do seu perfil de liderança, das suas forças, dos seus motivadores, das suas linguagens de valorização e reconhecimento, e isso muitas vezes dificulta o próprio trabalho da liderança, porque ele só reconhece a dele, na verdade nem reconhece, né? Mas ele só utiliza a dele, porque ele não entende que tem outras. E o primeiro passo é ele reconhecer a dele. Todo o processo de desenvolvimento, ele tem este fluxo, né? Ele começa de dentro para fora. Ele começa eu me olhando, eu entendendo, e aí eu podendo olhar para fora e ver que existe pessoas que funcionam de outra forma. Então, para a liderança, sempre que você vai fazer um processo de desenvolvimento de líderes,
começar pelo mapeamento comportamental é fundamental. Outra área que você aplica o mapeamento, né, e que ele traz excelentes resultados é de casais. Muitos dos conflitos, né, conjugais, dos conflitos relacionais se dá porque as pessoas não se conhecem e, consequentemente, não conhecem o outro. E o processo de desenvolvimento, como eu falei, ele acontece sempre desta forma, de dentro para fora. Então, hoje eu queria trazer aqui para vocês, né, algumas áreas onde o mapeamento pode ser utilizado. E uma outra grande vantagem de você trabalhar com o mapeamento, né, é que o mapeamento, ele é um grande serviço, como eu disse, né, e ele não exige de você uma expertise numa área específica. Você tem que ser expert em mapeamento comportamental, certo? Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma pergunta, como eu disse, né? Essa semana, nos próximos, né? Nos 15 dias, comecei ontem, eu vou estar entrando sempre às 8h15 da manhã para responder alguma questão que sempre me fazem, né? E uma das perguntas que sempre me fazem é esta, né? Em que áreas eu posso utilizar? Ah, eu trabalho com áreas de emagrecimento, eu posso utilizar mapeamento comportamental? Deve utilizar. Porque muitas vezes o emagrecimento ele não ocorre, você sabe, quem trabalha com essa área é por questões emocionais. E aí, quando essa pessoa se conhece, quando, por exemplo, né, ela consegue reconhecer as suas forças, ela pode começar a utilizar as suas forças para auxiliar no seu processo de emagrecimento. Outro nicho que eu não tinha falado, né? Na verdade, o mapeamento ele se aplica em todos os nichos. E a grande vantagem é essa. Para trabalhar, vender mapeamentos comportamentais, você não necessita ser especialista em uma área. Você precisa ser especialista no mapeamento comportamental, ok? Ontem, se você não assistiu, ontem eu conversei aqui com vocês, que é uma das perguntas, né? Então eu estou trazendo perguntas que me fazem muito, né? A cada dia e respondendo e aprofundando naquela questão específica. Ontem eu conversei sobre o que é o mapeamento e para que ele serve. Então, se você não assistiu, né? Eu estou... e ontem teve uma surpresa. Ontem eu disponibilizei lá no meu canal do Telegram o assessment de forças pessoais. Durante esses 15 dias eu vou estar disponibilizando para vocês também alguns assessments para que você possa conhecer. Por exemplo, ontem eu disponibilizei o assessment de forças pessoais, que é um assessment, né, via sistema, aonde levanta, onde você vai reconhecer quais são as suas forças pessoais. E, por exemplo, você que está aqui, imagino que você seja da área de desenvolvimento. Se você está tendo alguma dificuldade, né, na alavancagem do seu negócio, se você está tendo dificuldades aí com vendas, né, dificuldade de viver, né, do seu propósito, faça o assessment de forças pessoais. Olhe lá quais são as suas principais forças e se você está utilizando estas forças de forma, né, consistente. Olhe também para as suas menores forças. Será que tem alguma força lá que você precisa desenvolver para que ela possa te ajudar a atingir o seu objetivo? Será que nas forças de assinatura tem alguma força que você está utilizando demais e isso está te atrapalhando? Então, lá no canal do Telegram, né, o nosso canal se chama Canal Coaching de Liderança. Eu estou disponibilizando todos os dias lá, né, o replay, né, então, se você não assistiu ontem, vai lá pro canal, você consegue assistir o replay. E ontem eu disponibilizei lá, somente lá, o assessment de forças pessoais, para você fazer, né, e você poder também conhecer esta ferramenta, né, e olhar para esta ferramenta e ver que ela faz parte do mapeamento comportamental. Ela é uma outra ponta do mapeamento comportamental.
e poder identificar, conhecer a ferramenta e também poder identificar as suas forças e quanto você está utilizando. Por exemplo, com aquele assessment de forças, né, que vocês têm lá no Telegram, e se você quiser fazer, eu sugiro que você entre lá, né, tem um link, você vai entrar pelo link, você vai responder e você vai receber um relatório de 19 páginas, se eu não me engano, certo? 17 a 19 páginas, com as suas forças, né? Este é um dos assessments que faz parte do mapeamento comportamental e que tem vários trabalhos que você realiza, por exemplo, somente com esse assessment, dependendo da área que você trabalha, ok? Então, se você quer fazer, vai lá, se inscreve no meu canal todo dia, no Telegram, todo dia eu vou estar colocando o replay da live lá, né? E sempre vou estar disponibilizando, né? Não todo dia, mas vou estar disponibilizando vários assessments para vocês fazerem o seu e conhecerem essas excelentes ferramentas que fazem parte da análise comportamental. Combinado? Nos encontramos amanhã novamente, às 8h15, onde eu vou estar trazendo uma outra questão, né? Que os profissionais de desenvolvimento me perguntam muito sobre o mapeamento comportamental. E outra questão importante, né? Eu vou estar abrindo daqui um pouquinho nos stories também uma caixinha de perguntas. Então, como o nosso foco nos próximos 15 dias é mapeamento comportamental, coloque lá a sua dúvida, coloque lá a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer de te responder, certo? Porque, como eu disse, este é um serviço extremamente demandado, né? Quando você domina a metodologia, as ferramentas, você consegue ter vários serviços, ampliar e muito a sua esteira de serviços, né? Um mapeamento comportamental, né? Hoje os nossos alunos, eles vendem em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500 um único mapeamento, um workshop que você utiliza, né? Um desses acessos você cobra um workshop de 4 horas, né? Online, R$ 2.000. Então, realmente, se você quer alavancar sua carreira, né? Se você quer ir para outro patamar, eu realmente sugiro que você se aprofunde no mapeamento comportamental e tenha esse grande serviço na sua esteira. Mas lembrando, mapeamento comportamental não é apenas a aplicação do DISC, certo? O DISC é apenas uma das ferramentas dentre as 6. Mapeamento comportamental não é você aplicar o DISC e dar uma devolutiva do DISC. Tem uma metodologia a ser seguida, certo? Isto te diferencia no mercado. Isto faz com que você possa cobrar no mercado, né, em torno de R$ 2.000 por uma análise comportamental. E saiba, este é um serviço, neste momento, extremamente demandado e que você entrega ele 100% online. Entrega individual, entrega em grupo, quer dizer, são muitas possibilidades. Então, se você quer realmente alavancar sua carreira, eu realmente sugiro que você aprofunde os seus conhecimentos neste grande serviço, que é o mapeamento comportamental. Combinado? Então, te encontro lá no Telegram, o canal é Coaching de Liderança, lá já tem o assessment de forças pessoais, né, para você fazer, né, realizar o seu e conhecer tanto a ferramenta, o assessment, quanto conhecer as suas forças, né, e poder ver o quanto você está ou não aproveitando elas pro seu negócio, para alavancagem do seu negócio. Lembrei de uma coisa agora, olha só. Eu tô falando aqui das áreas, né? Quando você domina realmente o mapeamento comportamental, você tem um trabalho que é muito legal e é muito demandado, que é o workshop alavancadores de carreira ou alavancadores de negócio, dependendo com quem você está utilizando, aonde você utiliza os assessments. Você utiliza esses assessments também para fazer coaching de grupo, de alavancagem, alavancagem de carreira, alavancagem de negócio. Você já imaginou, né, quantos serviços esta metodologia te permite? E fica aí a minha pergunta para você. Você realmente, né,
está utilizando este grande serviço para alavancar o seu negócio e ajudar muitas pessoas que neste momento necessitam. Ontem eu estava dando uma mentoria, né, para um dos nossos grupos de alunos do Master Analista Comportamental, né, e um aluno me perguntou: Liana, quanto que eu vendo, né, por quanto que eu posso vender o workshop de alavancadores de carreira, que ele está abrindo agora, né, um workshop aberto online, né, por quanto eu posso vender, né? E eu disse para ele: aí sempre vai depender de qual é a sua estratégia, né? O seu objetivo neste momento é faturar, ou neste momento seu principal objetivo é se posicionar e vender seus processos individuais? Porque vamos lá, se você fizer um workshop, certo? E este workshop que os Masters Analistas Comportamentais eles têm é um workshop que eles são 4 sessões, certo? 4 sessões em grupo online de 2 horas cada, né? Aonde a gente trabalha vários assessments, né, dentro de uma metodologia para alavancagem de carreira, alavancagem de negócio. E eu estava dizendo para ele, né, este é um processo, né, de grupo que você vai cobrar entre 497 a 697, certo? Ele vale tranquilamente muito mais que isso, certo? Mas para o preço não ser um impedimento, eu disse para ele: cobre 497 por pessoa, vamos lá. Se você cobrar R$ 497, né, por participante, aonde ele vai ter vários assessments, né, aonde ele vai ter todo um processo de devolutiva em grupo, linkado aos seus objetivos e plano de ação, né, este é um valor extremamente baixo e por isso vende tão bem. E o resultado é fantástico. Muitos vão para o processo individual depois, aí para a implementação do plano que ele fez ali no workshop com você, ok? E vamos lá, isso que eu estava dizendo ontem para ele, eu disse: olha, se você fechar com 10 pessoas, é muito fácil você colocar 10 pessoas a um valor de R$ 497, você faturou aí, bem dizer, R$ 5.000. R$ 5.000 em 8 horas de trabalho, com a grande possibilidade de fechar vários processos individuais na sequência. Não sei se isso te interessa ou não, se esse é um valor interessante ou não para você. O que eu posso te dizer é que isso é extremamente possível, que os nossos masters aplicam, vendem, né? Só que você precisa entender que o mapeamento comportamental, quando você de verdade é um expert nessa área, você tem 1000 possibilidades de aplicação, de ganhos. Então, se você é da área de desenvolvimento, eu realmente sugiro, né, que você seja um expert em mapeamento comportamental, ok? Então fica aqui meu convite, vai lá, entra lá no grupo do Telegram, já tem lá o assessment de forças pessoais que eu postei ontem, certo? Para você tanto conhecer a ferramenta quanto fazer o seu assessment de forças pessoais. Combinado? Amanhã nos encontramos aqui às 8h15 para nós continuarmos conversando sobre mapeamento comportamental. Se tiver dúvidas, daqui um pouquinho eu vou estar abrindo nos stories uma caixinha de perguntas. Coloca lá a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer de te responder. Aproveita, porque esses 15 dias nós vamos estar falando sobre isso. E eu vou responder todas as perguntas que vocês postarem lá. Combinado? Um grande abraço. Nos encontramos no grupo do Telegram e nos encontramos amanhã aqui às 8h15. Um grande abraço. Tchau.